Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é pela fé em Jesus Cristo e pela presença do Espírito Santo que vivemos em liberdade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós entendemos como a presença do Espírito Santo ela é importante nas nossas vidas. Sem Jesus, nós não entendemos o que é a liberdade. Liberdade não é você poder ir aonde você quiser, mas é você poder pensar em qualquer coisa, conversar com qualquer pessoa, você poder servir a Deus sem se importar com nada que acontece nesse mundo. A nossa vida ela não depende das circunstâncias. Nós não ficamos felizes apenas quando acontecem as coisas da forma que nós gostaríamos, mas nos alegramos cada vez que a vontade de Deus ela acontece e seja lá ela qual for. Nós temos consciência que essa vida é só uma passagem e que nós estamos aqui para servir a Deus e não para ficar buscando os nossos sonhos e os nossos próprios interesses. É através da liberdade que nós entendemos o valor da luz, aonde já não existe mais sofrimento, já não existe mais tristeza, já não existe mais dor. Nada substitui a sabedoria de Deus e a capacidade que nós temos de reconhecer ao Senhor. Nós temos que pensar sobre essas coisas e entender o valor, a importância da oração, do louvor, da comunhão com Jesus Cristo. Trazer Jesus para dentro da nossa casa, para os ambientes que nós frequentamos, para os lugares que nós estamos. O culto, ele não pode parar e ele passa por nós. Nós somos os representantes de Deus e por conhecer a palavra de Deus, Deus confiou a nós algo muito grande. Não importa como foi o seu passado, não importa o que aconteceu, não importa nada. Quando nós estamos com o Senhor, nós sentimos que a nossa vida começa naquele instante. Se a gente vai lá em Timóteo 4, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Quem está conversando conosco? Paulo, nessa segunda carta ao Timóteo, nós falamos já de Timóteo, aonde eles continuam orientando Timóteo. Tem algo que eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas os discípulos, eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam a palavra. Por isso, eles não conseguiam reconhecer Jesus. Tudo que Jesus falava era difícil demais para que eles pudessem entender. E quando ele dizia coisas, ainda eles queriam repreender Jesus, queriam arrumar uma solução para Jesus. Diferente de Paulo, que conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia Jesus Cristo. Então ele acabava seguindo uma religiosidade. Mas quando Paulo conheceu Jesus, aquele conhecimento que ele tinha da palavra o fez reconhecê-lo. E a partir daquele momento ele começou a servir Jesus de forma integral. Tanto que a gente olha que Paulo foi o último que chegou, mas ele foi o primeiro que começou a escrever as cartas, que começou a servir o Espírito Santo, que começou a não ter medo de pregar a palavra de Deus. Não importa a ordem que Deus o chamou, desde que você consiga reconhecê-lo e servi-lo. Não é com quem você anda, mas é a quem você serve, é o que você conhece, o quanto da Bíblia você conhece.
Eu não sei porque as pessoas elas relutam em ler a palavra de Deus. Enquanto você continuar fazendo isso, você não vai conseguir distinguir o que é a verdade e o que não é, o que é falsa pregação e o que não é. E a palavra ela começa: pregue a mensagem. E esse convite é a todos nós. Pregue a mensagem. Você lê a Bíblia? Pregue a mensagem. Diga para outras pessoas o que você leu sobre Jesus, o que está escrito na palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Porque é justamente pelo silêncio daqueles que conhecem a palavra de Deus, que estão pregando mentiras, que criaram doutrinas que não tem nada a ver com o que está dentro da palavra. Porque parece que as pessoas esqueceram. Elas estão tão ocupadas, se informatizando, se informando, entendendo de coisas que não levam elas a lugar nenhum, mas aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que vai trazer liberdade, que vai tirar da escuridão, que vai acabar com a depressão que existe dentro do coração dessa pessoa, o sentimento de morte, os vícios, aquilo que realmente cura, e é de graça. A graça é de graça. De graça. Não tem que pagar nada. Você não vai depender de um horário que alguém possa te atender. Todos os momentos você pode abrir a palavra de Deus dentro da tua própria casa, dentro de qualquer lugar você pode abrir a palavra. Faça um desafio com você, um teste. Nos momentos que você tem mania de ficar no celular, olhando rede social, dando risada, vendo vídeo, fazendo as coisas, pega a Bíblia e lê naquele instante. Em 30 dias eu duvido que os teus pensamentos não mudaram, que os teus sentimentos não mudaram, que a tua forma de ver as coisas não mudou, que você vai parar de reclamar e que você vai começar a ser agradecido. Você alimentou a tua alma. Era um mendigo, um miserável. Mendigava amor e atenção o tempo todo. Mas quando a gente vê o que Deus tem para nós, fala, cara, eu não quero mais ficar isso. É a mesma constatação que o filho pródigo teve. Eu não quero mais ficar comendo lavagem de porco. Na casa do meu pai tem tantas coisas boas. Eu vou voltar para lá, eu vou pedir desculpa. Não, eu vou voltar para lá, eu não quero saber, eu não quero mais viver essa vida. Até quando? Sabe, até quando nós vamos ficar rejeitando aquilo que pode nos ajudar a reconhecer Jesus Cristo? Pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Ah, mas eu já falei. Ah, mas eu já disse. Aqui tem um ponto muito delicado. Insistir não é eu ficar perseguindo as pessoas e catando a Bíblia e tacando na cabeça delas. Mas é em cada oportunidade que eu estiver conversando com alguém e a pessoa ela reclamar de alguma coisa, ela trazer uma situação que é desconfortante a ela na mesa, uma indagação, alguma coisa que eu perceba que essa pessoa ela ficou triste, eu trago para o campo do meu testemunho primeiro. Porque se a palavra ela não mudou a minha vida, não vai mudar a vida da pessoa. É diferente. Eu não estou fazendo um convite para uma pessoa frequentar uma igreja, eu não estou condenando a roupa que essa pessoa ela usa ou deixa de usar. Não é sobre o que se faz, mas é como nós gastamos o nosso tempo ao lado de Cristo. Eu não tento me encaixar num padrão. Você não vai me ver usando terno para pregar, eu não vou colocar isso. Você não vai me ver parecendo com crente, porque eu não sou crente, eu sou cristão. Eu sou cristão. Jesus ele me chamou de outra forma. Pode ter chamado você para seguir normas humanas. Ele não chamou. Ele me chamou pelo poder e pela palavra. Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Eu não sei qual é o teu. Mas a questão toda é: quem é você quando você não está com aquele terno, quando não está com a saia, ou quando não está com o pano na cabeça? Quem que é você quando não está com o terço na mão? Ou quando não está guardando o sábado? Quem que é você que não vai na festa de aniversário? E tem tanta loucura nisso daí, que se a gente for começar a enumerar aqui, nós vamos tirar os olhos do que é o importante, que é a palavra. Eu ficar falando do que a igreja faz de errado não salva ninguém. A salvação vem através de Jesus Cristo. Eu não tenho que ficar falando, eu tenho que ler o que está na palavra. É a palavra que vai tirar a venda dos meus olhos. É a palavra que vai olhar e falar: rapaz, esse é o Filho de Deus. Eu não estou vendo o filho do carpinteiro, eu não estou vendo o filho da Maria, eu estou vendo o Filho de Deus. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É sobre isso que nós temos que falar. Seja no tempo certo ou não.
Eu tenho que pregar a palavra independente das circunstâncias. E aqui nós temos que começar a olhar lá atrás. Quando eles pregavam a palavra, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo chicoteados, eles estavam sendo apedrejados, eles estavam sendo presos e eles estavam sendo mortos. E aí? Você vai pregar a palavra nessa situação? Ou você vai estar preocupado com o irmãozinho ou com a irmãzinha? Deus está ali queimando no teu coração. Prega a palavra, mostra a verdade. Pega o que ela falou, dá o teu testemunho, mostra a palavra depois, dá o teu testemunho, mostra na palavra, dá o testemunho e mostra na palavra. Vai testemunhando e pregando a palavra. Eu não estou condenando a pessoa, eu estou dizendo, eu já fiz isso, graças a essa parte do trecho das Escrituras, que eu fui liberto. Testemunho, palavra. Isso é você insistir. Não é porque eu olho uma pessoa que ela é doutrinada que eu vou ficar quieto, que eu vou falar assim, não, eu não vou falar, eu falo para todo mundo. Prego para quem conhece e para quem acha que conhece. Desde que eu estiver falando de Jesus e o que estiver na palavra, para mim, eu vou falar. Eu vou falar independente. A energia que for necessária, que Jesus colocar dentro do meu coração, eu vou falar. Porque isso é amor. Isso é amor. Enquanto você olha uma pessoa que convive com a dor, achando que é aquilo que é a vontade de Deus, que a tribulação ela nunca passa, que o sofrimento sempre vai existir, que a tentação faz parte da vida. Não, não. Como que eu posso falar que a luz é igual à escuridão, que os meus sentimentos eles não vão mudar? Eles vão mudar. Então Deus está dizendo, prega a palavra no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Se eu consigo fazer essas coisas, é graças ao Espírito Santo, porque nós ficamos cansados de pessoas teimosas. Você olha sempre os mesmos questionamentos, sempre as mesmas coisas, mas é um malandro. O malandro que sempre quer dar um jeitinho, achando que ele vai no céu e vai continuar pecando. Que o prazer ele é necessário, que eu não preciso de Jesus, que eu posso ver sem luz, que eu não preciso gastar tempo lendo a palavra, que se eu fizer o mínimo só, já estou fazendo mais do que eu fazia antes, então a minha vida vai se transformar. Não funciona assim. Quando a nossa mente ela é renovada por completo. Tem coisas que nem passam mais na nossa cabeça, é justamente por isso que nós deixamos de sofrer. Pois vai chegar o tempo, e esse tempo ele já chegou, tá? Para ficar bem claro, que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Então você vai lá, vai ensinar, você vai falar, você vai mostrar, e aqui está claro na palavra, elas não vão dar atenção. É por isso que nós ensinamos, repreendemos e animamos. Porque essas pessoas elas não têm o quê? O conhecimento da palavra de Deus. Então nós não vamos ficar insistindo para elas deixarem de fazer o que elas fazem, mas para elas lerem a palavra. E o próprio Cristo vai ensinar o que é certo e o que é errado, como aconteceu conosco. Eu não me converti ao cristianismo, eu não me tornei cristão porque alguém veio e me disse, você precisa ter uma religião porque Deus existe. Não, foi porque eu comecei a ler a palavra de Deus e eu comecei a reconhecer o Espírito Santo na minha vida. E eu comecei a reconhecer a graça de Deus. Eu me convenci dos meus pecados. Eu tirei a culpa que eu colocava nas pessoas e coloquei em mim. Então essa é a função da palavra de Deus. Nosso papel é dar a palavra para que as pessoas elas possam se reconhecer ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Tem pregador a gosto de todo mundo. Todo mundo. Eu não gosto, eu gosto desse, eu gosto daquele, porque fala isso. Mas fala a palavra? Mas você conhece a palavra? Eu leio a Bíblia desde 2018, todos os dias. Então assim, não vou puxar uma carteirada aqui, eu leio todos os dias. Vocês veem que tem devocional todo dia, desde 2022. Tá no episódio, acho que 1580 alguma coisa. Todos os dias. Então eu tenho propriedade para falar que se eu assisto uma pregação, aquilo tá na Bíblia. Ou não tá, tanto que vocês escutam as músicas que são feitas. Se você pegar a letra dessa música, jogar no chat GPT e falar assim, poderia descrever os versículos da Bíblia que estão usados? Você vai se assustar. Porque tudo que tá ali tem relação com alguma coisa que tá num salmo, na palavra, em tudo quanto é coisa que você possa imaginar ali dentro.
Se você perguntar assim, qual pregador que você assiste hoje na internet? Nenhum. Porque se for para gastar 1 hora assistindo um pregador, eu gasto 1 hora lá na Bíblia. Eu prefiro ficar ouvindo Jesus falar. Eu não quero saber o que eu tenho para falar, eu prefiro ouvir o Espírito Santo falando. Prefiro gastar esse tempo evangelizando. Não estou procurando entretenimento nem diversão. Então a gente não deveria nem ouvir você? Se você estiver lendo a Bíblia todos os dias na sua casa e fazendo, não precisa. Eu não estou aqui para falar, olha, eu sou o único que você tem que ouvir. Eu estou ensinando as pessoas a se libertarem. Isso é liberdade. Você não ficar dependente de minha mãe, tipo, eu não tomar aqui. E aí, você vai ficar desamparado? Não, eu estou te ensinando a ser livre. É justamente sobre isso, é sobre ser livre. Sobre ser livre. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer o que elas querem ouvir. É isso, o que você quer ouvir? Tem uma doutrina para o que você quiser ouvir. Se você está cansado da relação com Deus, quer ter uma relação com a mãe, tem uma doutrina que te serve. Se você quiser algo mais rígido, que você não pode cortar o cabelo, que não pode passar maquiagem, que não pode... Tem aquela lá. Tem doutrina para todo tipo de coisa. Nossa, tem para todo tipo de gosto. Você pode ficar parecendo o que você quiser. Quer sair rodando que nem o peão da casa própria? Tem também. Quer ouvir música com sincretismo religioso, parecendo música de terreiro? Tem também. Tem de tudo. Quer ouvir música gospel, que parece moda? Tem também, que não fala nada de Jesus, não fala nada de Deus? Tem também. Quer ouvir cantando músicas, que nem eu ouvia antigamente, de banda que canta, parece que está cantando com uma pessoa, que está falando do amor de uma mulher? Tem também. Tem de tudo. Agora a pergunta é, será que isso nos leva até o Senhor? Será que isso me dá liberdade? Será que eu consegui parar de beber, de fumar, de usar droga, pornografia, adultério? Será que isso mudou o meu coração, mudou a minha vida? Será que isso trouxe satisfação para minha alma? Ou não? Ainda eu continuo estressado? Ainda eu continuo descontrolado, sem educação, xingando, gritando, brigando, se vitimizando, colocando a culpa nos outros, fazendo tortura intelectual sobre as pessoas? E aí? Será que realmente isso vai levar alguém para algum lugar? Essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, outras traduções a mitos. Então nada disso existe. O que essas pessoas elas estão ouvindo não vem de Deus, vem da humanidade delas. Mas eu não acho que é assim. Será que a palavra fala mais sobre isso? Será que ele continua complementando? Continua. Se a gente vai lá na carta de Colossenses 2, versículo 20 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Quem está conversando conosco? Paulo. E Paulo ele está chamando uma reflexão sobre a liberdade, sobre o nosso processo de conversão, sobre as expectativas que nós temos no mundo. Vocês morreram com Cristo. Nós falamos disso ontem. Que na nossa união com Ele, o pecado morreu e nós começamos a viver junto com Cristo, para ter uma vida na luz, para ter uma vida em santidade, junto com quem? Com o Espírito Santo. Os meus pensamentos são santos. Eu já não penso mal das pessoas, eu já não fico julgando as pessoas, eu já não fico querendo que as coisas aconteçam no meu tempo, porque tem que acontecer, porque senão e não sei o que, aquela ansiedade. Cara, se tiver que acontecer, acontece, se não tiver, pouco importa. Nós sabemos que daqui ninguém vai levar nada e o que acontece agora ou deixa de acontecer, tanto faz. Tanto faz. Eu tenho que estar preocupado com uma coisa, em saber reconhecer Jesus Cristo.
em saber observar o meu comportamento e identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que é a presença do Espírito Santo e o que é o diabo na minha cabeça tripudiando. É sobre isso. Sobre entender quem está em volta de mim, nas pessoas, qual o espírito que eu estou conversando e que eu tenho que pregar a palavra. É só isso. A minha vida, ela é isso. Ela é isso. E aí vem a questão. Se eu morri junto com Cristo, a minha mente, ela está liberta. Eu já não tenho mais necessidade do pecado para acreditar que aquele prazer ele faz parte da minha vida, o relaxar. E por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então já voltamos de novo na dualidade. Se eu não morri com Cristo, os espíritos maus estão dominando a mim. Estão dominando os meus pensamentos, estão dominando os meus sentimentos, estão criando dependência emocional dentro de mim, estão criando ganância dentro de mim, estão fazendo com que eu minta, com que eu seja uma pessoa falsa, uma pessoa interesseira, uma pessoa que descarta as pessoas, que não tem amor por ninguém, que tem raiva, que tem ódio, que tem inveja. Então já ficou bem claro de novo. Sempre a palavra ela reforça esse pensamento, mas se eu não entendo a primeira parte dele, cara, isso fica difícil de eu entender todo o resto. Eu preciso entender que existe uma vida com Jesus e sem Jesus não existe vida. É simples assim. Tá com Jesus a pessoa? Tá. Como eu sei se ela tá com Jesus? Pelas palavras, pelas obras, pela forma que ela vive, pela forma que ela fala. Não é pela aparência, não é pelo aspecto. Não é pelo que ela nega, eu não posso fazer isso, eu não posso. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Se você está livre do pecado, se Jesus ele mudou a tua vida, por que você continua seguindo regras? Por que você continua fazendo coisas que a igreja inventou que não estão na palavra de Deus? Por que você continua se importando com o que os outros estão pensando? Quando você quer comprar alguma coisa, sei lá, você quer um carro novo, alguma coisa, você está querendo o carro ou você está querendo a experiência de você andar com o carro e as pessoas olharem e invejarem você? Você está querendo um cachorro. Você quer o cachorro para quê? Para as pessoas falarem, nossa, que cachorro bonito, deixa eu dar um like, uma curtida no cachorro. Você quer um cara bonito, uma mulher bonita, bem-sucedida, para quê? Para você olhar e esfregar na cara dos outros e falar, olha, eu demorei, mas achei o melhor que tinha, não é essa porcaria que nem a tua, não. Sempre que o meu pensamento estiver ligado às pessoas, é o diabo que está dentro da tua cabeça. Porque a nossa vida tomada pelo Espírito Santo é para dar glória a Deus. Nós pensamos em Deus, não nas pessoas. Nós vamos ter todas essas coisas, mas dando graças a Deus. Vendo como bênção de Deus, porque eu não merecia nada. Então Deus ele me deu a condição de ter algo. Começa a calibrar. Sempre que você fizer, você veste uma roupa, passa uma maquiagem. Você está se maquiando para quem? É para Deus ou é para que receba elogios? Você está gastando tempo no quê? Tá entendendo o que eu tô falando? Qual que é a tua expectativa? Aí se ninguém te elogia, se você posta uma foto e ninguém curte, você fica triste ou tanto faz? E aí? Só é boa postagem, só é bom o negócio se tiver muito engajamento. Então se não tiver, não é bom. É assim que se mede? Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Você tá vivendo para quem? Se você tá vivendo para Cristo, por que você tá preocupado com isso? E isso não quer dizer que nós vamos ser desleixados, que nós não vamos ter zelo, que nós vamos ser impecáveis, porque nós nos arrumamos para Deus. Essa é a diferença. Eu não sou desleixado, o Espírito Santo jamais vai deixar você viver de uma forma desleixada, porque você tem cuidado, você tem atenção, você tem carinho pelas coisas que Deus te deu. Você ama as pessoas, você ajuda as pessoas de todo o coração. Então eu não sigo as regras desse mundo. O horário que a gente acorda, ninguém acorda. O horário que a gente dorme é só gente mais de idade, que acaba dormindo no mesmo horário, jantando e comendo. Nós não seguimos, nós estamos num tempo fora do tempo. Se a gente for falar, mas 3 horas da manhã você tem acordado? 3 horas. Poxa, mas pra quê? Pra pregar a palavra. Mas você vive disso? Não, é porque eu sinto que eu tenho que fazer isso. É a forma que eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim. As pessoas não entendem. Para elas é fácil ir num sopão,
Trabalhar, servir uma vez por semana é só a vida, é só aquele dia, é só aquele negócio. Não existe uma constância, não existe uma frequência. E aqui é onde mora o perigo. Quando o ser humano ele cria uma regra, aonde só naquele lugar eu preciso respeitar. Não, se eu for na igreja eu tenho que pôr minha melhor roupa aqui, eu vou, não posso usar, não posso mostrar minha perna. Ah, não, eu tenho que pôr um negócio na minha cabeça. Não pode fazer não sei o quê. Eu não vou entrar na casa de Deus, desrespeitar a Deus. Mas também não preciso ficar me parecendo com todo mundo entrar dentro de uma fardinha ali e achar que é aquilo que é o necessário. Não, preciso fazer voto de pobreza. Não, tem que usar essa roupa aqui. Cara, não tem nada a ver. São regras do mundo. Não tem nada a ver. Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela e não pegue naquela. Ai, mas eu não posso comer carne hoje porque não pode comer. Não, hoje é dia de não sei o que, não pode fazer. Não, isso daqui eu não sei. Cara, é uma loucura. Você vai lá, tá aqueles panos de tudo roxo em cima, cobrindo imagem. Já não pode imagem. E tem dia que não pode mostrar imagem. É muita. Eu não vou gastar tempo. Você sabe, quem frequenta vê aquilo lá. Quem frequenta vê. Começa a ler a Bíblia. Vê se eu tô falando besteira ou se tá na palavra de Deus. E Deus está dizendo, olha, se existe uma proibição, se você acha que eu não vou me relacionar com você por causa disso, a questão toda aqui não é ser proibido ou não, é a intenção que você faz essas coisas. Se você acha que isso é o que cria um relacionamento com Deus. Ah, fiz 40 dias de quaresma, deixei de tomar cerveja. E depois eu tomei o que eu não tinha tomado nos 40 dias. Então assim, qual que é o sentido? Vou lá, pessoal bebendo, muito louco da estrela, mete coisa pra cantar gospel lá no meio de uma arena e pau. Cara, não dá. Você acha que aquilo ali vai levar a vida... Se nem frequentar a igreja uma vez por semana muda a vida de ninguém, o que dirá um show no meio de uma arena com o negócio tudo lá? Sabe? Tem que entender onde está o problema. E nós temos que pregar no individual, porque nós já vimos que a igreja ela tá falhando. Se nem as pessoas que frequentam têm a vida transformada, se nem quem prega tem a vida transformada, não tem transformação em lugar nenhum. Sabe, tá custando o dia que eu vou encontrar uma pessoa e vou falar, rapaz, essa daqui, essa conhece, essa tem testemunho, essa tem coisa. Eu não encontrei, talvez porque o Senhor ele me colocou para andar entre os cobradores de impostos, as prostitutas e as pessoas de má fama. Talvez seja por isso. E eu agradeço a Deus cada vez que eu encontro alguém que tem a necessidade de Cristo. Eu agradeço a Deus, porque eu sei que eu vou pregar a palavra e a vida daquela pessoa vai ser transformada como a minha foi. Mas eu não encontrei, eu não sei onde estão os outros, a não ser as pessoas que eu vou evangelizando. E graças a Deus, não que eu seja melhor do que ninguém, porque eu não sou lixo, sou nada. Mas elas começam a ler a palavra de Deus e Jesus vai encaminhando todo mundo. Então eu só vou... Meu papel qual é aqui? Eu não faço milagre, eu não faço nada, eu não sou ninguém. Me coloco na minha posição de inferior. Tá? Não tem um espaço, não tem um lugar, eu tô que nem Jesus, não tem um canto para repousar. Nesse sentido, mas eu vejo transformações nas pessoas. E eu sei que é Deus, porque por mim eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. Ficou ali 40 dias. Ai, 40 dias, não sei o que, 44, né? E aí? Tá vendo que depois que passou, se tornou inútil? Isso não mudou nada na tua vida, não mudou o teu coração, porque foi um sacrifício deixar de fazer. Você não conheceu mais a palavra, não fez nada, porque ficou repetindo como se fosse um mantra, alguma coisa. Vou lá, faço acampamento. Ai, subi a montanha. Ai, que montanheiro que eu sou. Beleza, desceu a montanha aí. Primeira semana boa, segunda semana boa, terceira semana, quarta, quinta, sexta, sabe? Aí beleza, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e aí? Aí virou uma foto. Ao menos que você fique lá ainda retroalimentando isso. Que era quando eu fiz o acampamento da igreja. Ai, vou servir no acampamento. Ai, vou fazer. Ai, vou... Como se aquilo fosse o caminho. O caminho é Jesus. O caminho está em Jesus. Eu não preciso dessas experiências. Tanto que Deus chegou 2 anos e ele falou, sai daí. Sai, vai pregar para a rua. Vai encontrar as pessoas que realmente precisam. Não adianta a gente ficar insistindo dentro de um lugar que você vai acabar brigando com as pessoas. Elas não querem saber da verdade.
São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Mas você não conhece a palavra, como é que você vai saber quem inventou? Ah, mas por que eles fazem isso? Porque está na palavra que isso ia acontecer. De fato, essas regras parecem ser sábias, mas não são. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Aqui vem a pergunta. As regras que você cumpre, as coisas que você faz, a religiosidade que você tem conseguido tirar o vício de dentro de você? Tem conseguido trazer autocontrole para a tua vida? Tem podido dar paz aos teus pensamentos? Você vive em tranquilidade ou você vive perturbado? Aí a pergunta é justamente o final. Tem ajudado você a controlar as tuas paixões? Tem revelado o que é o pecado em você? Você consegue parar de ficar fazendo fofoca, contando mentira, falando mal das pessoas? Você está conseguindo dormir bem? Está comendo direito? Está tendo uma relação saudável com o seu corpo? Está pregando a palavra para as pessoas? Já leu a Bíblia mais de uma vez e continua lendo todos os dias? Escuta louvores, já não escuta mais música do mundo? Ajuda a evangelizar e não espalhar? É uma pessoa educada, uma pessoa que se cuida, tem um corpo cuidado. E aí, quem que é você aqui? Se não, saiba que você está seguindo a religiosidade. Colocou regras humanas como se fosse sabedoria e por isso a tua vida ela não é transformada. E como você vive num lugar onde todo mundo aprendeu a mentira, todo mundo está sofrendo do mesmo jeito, você acha que é normal. E não é normal. Começa a ler a palavra de Deus. Você vai ver se não vai vir a liberdade para você, como veio para mim e como veio para todas as pessoas que vivem uma vida cheia do Espírito Santo. Porque aonde tem o Espírito Santo, ali sim tem liberdade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor te faça refletir, que você leia a palavra de Deus em sequência, começa em Mateus, Novo Testamento e vai indo. Tem traduções da Bíblia que são mais simples, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se quiser, manda, se você recebe de alguém pela lista de transmissão, alguma coisa, tem um número, manda uma mensagem naquele número, pede a Bíblia, que a gente te envia o aplicativo online, para você poder ouvir, não tem custo, não tem nada, tá? Ou se você procurar no Mercado Livre, você encontra também NTLH, é R$20. R$20, para você poder ter a liberdade na tua casa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.